Pai do Senhor, meus irmãos, como é que vocês vão? Eu sou o pastor Ramiro, você está no canal Terra Fértil. Seja muito bem-vindo, você que é inscrito no canal, você que é inscrita, você que chegou aqui agora, né? Veio conduzido por Deus até esse canal. Deus te abençoe e te guarde. Fique até o final deste vídeo e você vai aprender muita coisa interessante, muita coisa de útil para edificar a sua fé, tá bom? Louvado seja Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre as duas testemunhas. Você sabe quem são e o que são as duas testemunhas? Você já ouviu falar das duas testemunhas? Quem são as duas testemunhas? As duas testemunhas são dois homens. Existem alguns tipos de interpretação que dizem que não são dois homens, você vai entender isso no decorrer desse vídeo. No meu entender pessoal, entender de 90% dos teólogos, dos pastores, do povo que estuda a Bíblia, né, dos crentes, são duas pessoas que vão vir do céu para a terra a fim de profetizarem no meio da tribulação. Eles vão profetizar entre a sexta e a sétima trombeta. Está em Apocalipse, capítulo 11. Nós vamos ler a passagem para entender melhor o que significam essas duas testemunhas, tá bom? Vamos ler aqui. Então vamos ler o que a palavra de Deus fala dessas duas testemunhas. Está em Apocalipse 11, do versículo 3 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus na terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas as vezes quiserem. Todas as vezes que quiserem ou todas as vezes que quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. E os que habitam a terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sob os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glórias ao Deus dos céus. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, essas duas testemunhas, elas vão vir do céu, vão vir da parte de Deus, para profetizar na terra durante todo esse tempo, né? Profetizar durante 1260 dias, vestidas de saco, ou seja, elas vão estar vestidas de saco. Elas não vão estar vestidas, elas vão estar vestidas de saco, ou seja, peles, ou seja, material rústico, né? O pano de saco, no Velho Testamento, significa santificação, significa conserto. As pessoas se vestiam de pano de saco para demonstrar tristeza, para demonstrar que estavam jejuando, para demonstrar que estavam verdadeiramente buscando a Deus, vestida de saco, um pano rústico, grosso, né? E vão estar vestidas de saco para demonstrar isso. E elas vão vir da parte do Senhor e profetizarão na terra durante todo esse tempo, entre a sexta trombeta e entre a 7ª trombeta. Mas qual é a função desses homens? Porque para mim e para a grande maioria dos cristãos no mundo,
que entendem o livro de Apocalipse entendem que essa parte não é alegórica. Alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia dizem que essas duas testemunhas não são verdadeiramente testemunhas. Forças cristãs, né? Eu tenho a minha colinha aqui, são forças cristãs, ou seja, são pessoas que batalharam, né, por Jesus Cristo, pela fé, durante todo o tempo da tribulação. Pastores, homens de Deus, que ficaram ainda na terra, mas que profetizam ainda e que ainda batalham pela fé aí no meio dessa tribulação tão grande, essa batalha tão grande que se trava na terra durante todos esses 7 anos. Mas, na minha opinião, se é que a minha opinião importa alguma coisa, né? Que eu sou tão pequeno, mas, na minha opinião, são duas pessoas verdadeiramente. Existem algumas suposições sobre essas duas testemunhas. Nós vamos apresentar algumas mais clássicas, né? Além dessa suposição que não são duas testemunhas, né? Nós temos 3 pontos de vista aqui. O primeiro ponto de vista é Moisés e Elias, que eles são Moisés e Elias. Esse é o ponto mais aceito por todos. E a gente vai explicar por que é mais aceito. Porque Elias e Moisés têm algumas características que também são características dessas duas testemunhas. Por exemplo, fogo do céu. Elias também orou e caiu fogo do céu. Moisés transformou, através do poder de Deus, transformou a água em sangue e também invocou aquelas pragas que vieram sobre o Egito, sobre o faraó. São 2 grandes características desses 2 homens. Ou seja, Elias também orou e não choveu, fez-se seca, no tempo de Acabe, durante todo aquele tempo. Então, são características desses profetas, desses 2 profetas, Moisés e Elias. Então, alguns pensam, como eu penso também, que serão Moisés e Elias. Então, meus irmãos, uma das coisas que corrobora a nossa opinião de que sejam Moisés e Elias está lá no livro de Mateus, está lá no Evangelho de Mateus, Mateus 17. Se lembra da transfiguração de Cristo lá no Monte da Transfiguração, em Mateus 17? Eu vou ler essa passagem para vocês vão entender. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, o seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante dele, seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, ou tendas, como algumas traduções têm. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, quem comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. Aí Jesus falou: Levantai-vos, não tenhais medo. E Jesus falou para ele, e erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os discípulos interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu-lhe e disse: Em verdade, Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão também padecer o Filho do Homem. Jesus está falando de João Batista, que veio com o espírito de Elias, lembrando aquele espírito de Elias, denunciando o adultério, denunciando as coisas erradas que estavam acontecendo, como a voz que clama no deserto. Do mesmo modo, e ali as 2 testemunhas, Moisés e Elias, testemunhavam de Cristo ali em cima no monte. Ou seja, conversavam com ele, testemunhavam dele, falavam que ele ia ser crucificado, falavam aquilo tudo. Então, da mesma forma, eles testemunharão também lá em Apocalipse 11, no meio da tribulação. Isso é mais uma coisa que corrobora essa ideia.
O que não corrobora, por exemplo, de Enoque ser uma das testemunhas, porque essa opinião do livro opinião que Enoque seria uma das testemunhas junto com Elias, ela vem da tradição judaica. Inclusive, é uma tradição apoiada num livro que é o livro de Enoque, que é um livro apócrifo, né? Que não está no cânon da Bíblia. Então, fala sobre isso também. Mas é um livro apócrifo que não tem validade teológica, né? Para nós, porque não foi colocado no cânon da Bíblia, né? Então, faz parte de uma tradição judaica, tanto que os discípulos de Cristo falaram assim, mas Elias não tem que vir primeiro? Ele não vai vir primeiro? Aí Jesus falou, não, ele já veio. Não é Elias, o Elias, aquele que foi trasladado, mas João Batista veio no espírito de Elias. Um outro pensamento é que seriam Enoque e Elias. Por quê? Porque foram os dois únicos homens na Bíblia em que não experimentaram a morte. Enoque e Elias não experimentaram a morte. Moisés experimentou. Porém, isso aí não significa quase nada, porque muitas pessoas, por exemplo, Dorcas, por exemplo, foi ressuscitado e depois morreu, experimentou a morte, foi ressuscitado e depois morreu naturalmente. Lázaro também experimentou a morte, depois ressuscitou e depois morreu mais tarde. Aquela menina que foi ressuscitada por Jesus também, que o pessoal chama ela de Talita, mas não é o nome dela, não é Talita, não. Talita quer dizer menina. O nome dela não tem nome dela na Bíblia, Se você olhar, não tem. Talita come foi Jesus que pediu, menina, levanta, Tá lá em aramaico, lá na língua que eles falavam lá. E aí também ressuscitou e depois, naturalmente, morrem todos os homens. Porém, existe uma passagem que diz na palavra de Deus que está determinado ao homem morrer uma vez só. E depois segue-se o juízo. Uma vez só é determinado ao homem morrer. Mas você vê aí que na Bíblia existiram exceções, pessoas que morreram, ressuscitaram e depois morreram de novo naturalmente. Eles não ficaram vivos eternamente. Então, essa história que também pode não ser Moisés também é um pouco falha. O que tem uma maior característica são esses dois, Moisés e Elias. E existe uma terceira também, que diz que não serão nem Moisés, nem Elias, nem Enoque. Serão dois crentes lá, que estarão na época, que serão incumbidos de profetizar durante aquele tempo em Israel. Serão dois crentes lá, dois crentes que eu falo, não é dois crentes evangélicos de hoje, não. Estou falando crentes que aceitam Jesus como seu Salvador, servem a Jesus, podem até ser judeus, mas que sejam convertidos a Cristo e que estarão profetizando durante todo aquele tempo. Então são essas as suposições maiores a respeito dessas duas testemunhas. O que é certo, na verdade, para vocês, que eu quero informar vocês, pouco importa quem serão as duas testemunhas. Elas serão as duas testemunhas. Elas aparecerão, não importa quem seja. Serão duas testemunhas que profetizarão de Cristo durante todo aquele tempo, com poder, e profetizarão na cidade santa, ou seja, em Jerusalém, que é onde Jesus foi crucificado durante todo aquele tempo. Para nós, cristãos, para aquele que for arrebatado, a gente não vai ver essas coisas. Não tem uma televisão lá no céu, não, para mostrar a tribulação aqui na terra, não, irmão. Isso seria um contrassenso. A gente está lá nas bodas do Cordeiro, não, deixa eu ver como é que está o sofrimento da terra naquela época. E ir lá ver. Isso é um contrassenso, a gente está transportando as coisas humanas para as coisas celestiais. Lá no céu as coisas ocorrem de uma maneira muito diversa. Nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Seremos arrebatados, estaremos nas bodas do Cordeiro. Quem ficar aqui na terra, como eu falei para vocês no vídeo anterior, Deixa eu apontar para cá, aqui, ó. No vídeo anterior que está aqui, sobre quem vai ficar na grande tribulação, Muito bom para vocês dar uma olhada, Em nome de Jesus. Fala sobre isso, quem é que vai ficar, como é que vai ser, como é que será o comportamento das pessoas, o que ocorrerá com aquele que ficar. Então, esses sim vão testemunhar o surgimento
das duas testemunhas. E o que elas vão fazer? Elas vão testemunhar. Você não testemunha de Cristo? Você não prega a palavra de Jesus? Você não prega a palavra de Deus? Então, eles vão fazer a mesma coisa. Vão pregar a palavra de Deus. E no meio da tribulação, no meio do reinado do anticristo. Então você deve já saber que eles vão enfrentar uma grande oposição. Vão tentar matar eles, mas não vão conseguir. Porque assim que tentarem matar eles, fogo sairá da sua boca e consumirá as pessoas que tentarem matar. Não vai matar eles, não vai ter armadilha para eles. Eles vão cerrar os céus e não vai chover. Eles vão transformar a água em sangue, tudo com sinais. Eles vão estar sendo protegidos pelo Senhor durante esses 1060 dias. Eles vão estar protegidos por Deus para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho. E muitos se converterão pelo testemunho delas, pelo testemunho de poder, de sinais e prodígios. Primariamente os judeus, que Deus vai tratar com eles através das duas testemunhas. E depois todos os gentios que lá estiverem e que verdadeiramente ouvirem a palavra do Senhor e que serão convencidos através da pregação dessas duas testemunhas, como também dos 170 mil selados pelo Senhor, que serão judeus de todas as tribos, que serão selados pelo Senhor para pregar o Evangelho em todo o mundo. Findo esse tempo determinado para que elas preguem, Findo esse tempo, vamos voltar aqui na palavra de Deus, e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias. Terminados esses 1260 dias, eles serão mortos, pela besta que sai do abismo, ou seja, serão mortos pelos agentes do anticristo, que matarão essas duas testemunhas, e todo o povo da terra se regozijará, gostará, ficará alegre, farão festas, comemorações, vão dar presentes uns aos outros. Quem matou elas vai ser considerado herói, porque elas atormentavam o povo. Veja bem como é que as coisas estarão nessa época. O povo vai se alegrar porque as duas testemunhas vindas de Deus vão morrer. Eles vão morrer. E aí vão se alegrar com isso. E através disso, o povo não vai deixar sepultar aquelas duas testemunhas, não. Eles vão ficar lá na praça, na praça lá de Jerusalém, vão ficar lá durante 3 dias e meio. Os seus corpos vão estar lá, como testemunho do poder do anticristo sobre aquele povo. Vieram de Deus? Vieram? Mataram muita gente? A gente tentou matar eles, não conseguiu? Não, mas até que a gente conseguiu. Como um exemplo de testemunho para o anticristo. O anticristo vai dizer, tá vendo como eu sou poderoso? Tá vendo como os meus agentes, o meu povo é poderoso? Matou as duas testemunhas que veio da parte de Deus. Deus não é tão poderoso assim. Se Deus fosse poderoso, não tinha guardado esses homens que vêm da parte dele. E jazeram lá na praça durante 3 dias e meio. Nesses 3 dias e meio o povo vai festejar, vai se alegrar, vai ser uma coisa terrível, se alegrar com uma carnificina daquela. Muito bem, depois de 3 dias e meio, aquelas duas testemunhas vão receber um sopro de vida do Senhor e vão ressuscitar. Veja bem, não é que eles eram... tem gente que fala que eles eram espírito. Não era espírito, eles estavam vivos. As duas testemunhas estavam vivas. E aí foram mortos pelo anticristo. Mortos estavam. E Deus veio... Deus deu sopro de vida sobre elas e as ressuscitou. As ressuscitou, certo? Ou seja, elas ressuscitaram. Mas a Bíblia não diz se elas ressuscitaram em um corpo glorificado. A Bíblia não diz. A gente intui, a gente faz uma suposição de que elas ressuscitaram com o corpo glorificado. Porque Deus falou para elas, sobe aqui. E elas subiram numa nuvem. Ou seja, elas subiram numa nuvem. Não foi Deus que tirou elas e levou, não. Como Elias foi tirado da terra por um carro de fogo. Não foi assim. No carro de fogo, não. No redemoinho. O carro de fogo estava lá, mas quem foi o redemoinho que Elias subiu. Então, não foi através de Deus levando. Não, elas que subiram. A palavra de Deus especifica muito bem aqui.
É aqui. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Ou seja, não deixaram elas serem enterradas. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão, mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham tormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sob os seus pés. E caiu grande temor pelos que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, seus inimigos os viram. Está entendendo? A gente não sabe se foi num corpo glorificado ou não. A gente sabe sim que eles subiram aos céus. Subiram porque Deus assim os convocou. Muito bem. Então naquela mesma hora houve um terremoto enorme, imenso. E 1/10 parte da cidade de Jerusalém ruiu. E morreram naquele terremoto 7.000 homens. E os demais que não morreram ficaram atemorizados e deram glórias ao Deus do céu. Veja bem, aqueles que ficaram atemorizados entenderam que aquilo vinha da parte de Deus, compreenderam, né? Compreenderam que vinha da parte de Deus e glorificaram ao Senhor naquele tempo. Você veja bem que a função das 2 testemunhas é primariamente pregar o evangelho, para demonstrar o poder de Deus. É como se Deus, apesar de tudo aí que estava acontecendo, já tinham acontecido 6 trombetas, né? Ia acontecer a 7ª. Então, meus irmãos, a grosso modo é isso sobre as testemunhas. Elas vão vir com o poder da parte do Senhor para testemunhar aqui na terra, no meio do reinado do anticristo aqui na terra. Louvado seja Deus. Deus é misericordioso. Você veja que mesmo lá na tribulação, mesmo a igreja já tendo embora, está no céu, mesmo o anticristo reinando ali na terra, mesmo toda aquela opressão, a palavra de Deus é pregada. A palavra de Deus vai ser pregada, haverão conversões, haverá salvação de almas. Mesmo nessa época, seja através das testemunhas, seja através de 140.000, seja através dos servos de Deus que verdadeiramente firmaram um concerto com Deus naquela época, muitos judeus se converterão, muitos ainda serão salvos, né? Talvez para serem mártires, outra vez estarem aí até o milênio vivos, né? Mas haverá conversão. Então, a gente tem aprendido muitas vezes nas igrejas, quando a gente era mais novo, que depois do arrebatamento não vai ter salvação. Não é isso que a Bíblia fala, não. Também não é para você confiar, né, na salvação, na grande tribulação, porque vai ser terrível. Você não vai querer ficar para essa época. Então, meu irmão, o que a gente pode dizer para você é para você verdadeiramente seguir os caminhos do Senhor. Nesse vídeo aqui, você vai ver, eu estou falando sobre isso, de conversão na tribulação, o que vai ocorrer na tribulação. Nós temos vários vídeos, tem até uma playlist lá que você pode dar uma olhada. Você tem muita informação sobre escatologia, sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento, tudo isso está lá nessa playlist que está aqui em cima, tá bom? Vai lá e maratone essa playlist que você vai ser muito bem informado sobre o que vai acontecer nos últimos dias. Tá bom, meus irmãos? Deus te abençoe, Deus te guarde, fique com Deus. E não se esqueça, meu irmão, em nome de Jesus, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, dê a sua sugestão, sua crítica, tá bom? Comente lá nos comentários, tá bom? Para que esse canal cresça cada dia, louvado seja o Senhor, tá bom? Não esqueça disso.